Pronto, Pronto, agora está agora sim. gravando, né? Bom, então, boa Por tarde, favor. colegas. Aí faço novamente aí meu chamado de boa tarde para vocês, né? Agora que está gravando. E, bom, eu vou ser muito mais breve do que isso, pensando justamente naqueles minutos de debate que me parece que são talvez aí um momento de troca provavelmente mais interessante. Acho que posso falar menos tempo e apresentar as linhas de força da minha reflexão, né? Como vocês viram aí no caderno, né? Eu pretendo falar, ou a pesquisa que eu tô, uma das pesquisas que estou em andamento é a questão dos viajantes estrangeiros do México no século XIX. Qual é o motivo e que tem a ver com esse simpósio? Bom, a ideia é basicamente o seguinte, é que na época em que está em debate a ideia de Weltliteratur, né, que está se discutindo na literatura do mundo, curiosamente, na América Latina estão se formando as literaturas nacionais, ou seja, países que estão saindo da condição colonial, né, momento já de construção do mundo pós-colonial. A primeira indagação é a questão da nação, né? Pensando nação em uma forma muito mais completa e muito mais complexa, né? Por quê? Porque se trata de momentos em que não existe ou não está consolidada a instituição literatura, ou seja, um sistema com leitores, ou seja, praticamente não temos leitores, tá? Gêneros, não temos gêneros próprios, não temos tradição nossa, tá? Sempre a questão de fora. E também a questão dos nossos autores também, a gente também não possui nada disso. Então, o primeiro debate que existe, então, a partir já do começo do século XIX, nessa época da velha literatura, no interior dos sistemas nacionais, se pensa em questão de gêneros, que uma literatura precisa de gêneros, precisa de obras, precisa de estilos, precisa de autores e, principalmente, que é o que me interessa a mim, precisa de imagens do nacional, precisa de alguma forma de figuração, porque os escritores, né, eles precisam de um arsenal, precisam de um arquivo de gêneros e principalmente de imagens que sejam compartilhados com os leitores, né, para que o leitor possa realmente completar e acompanhar o que o escritor traz para ele, né? Então, no caso mexicano, era uma literatura, no começo do século XX, no começo da literatura, era uma literatura ainda por se formar. Quando o México se torna uma nação independente, o primeiro romance que se publica, em 1816, que é o Periquillo Sarmiento, a única coisa que ele carrega, ou as poucas coisas que ele carrega em termos de literatura e tradição literária, é que ele vai dialogar com um dos principais gêneros da literatura hispânica, que é a picaresca, o romance picaresco, tá? Que vem com Lazarillo de Tormes, com Guzmán de Alfarache, etc. Tá? Então, esse autor, que é Fernández de Lizardi, que vai ser nosso primeiro romancista, inclusive continental, é o primeiro romancista mesmo, a primeira pessoa que vai cultivar o gênero, ele como tradição, ele só carrega um gênero, que é a picaresca. O resto, ele não possuía. Tá? Ele era um jornalista, tá? Um jornalista polêmico na época da independência, tá? E muito marcado pelo pensamento da época, ele basicamente um ilustrado, ele está para ser um romântico, mas ele ainda é um ilustrado. Então, ele no jornal dele, que se chamava El Pensador Mexicano, ele abraça a causa de que era necessário que o México formasse leitores. Ele vai escrever para seus leitores e dizer, precisamos de leitores. Ele vai escrever um romance esse que, além de picaresco, ele vai trabalhar muito a questão da pedagogia. É um romance escrito quando o narrador, entre aspas, ele está já agonizante, está para falecer, está no leito de morte. Então, ele escreve umas memórias sobre a vida dele, o que ele fez. Principalmente, ele vai dizer os erros que eu cometi para que meus filhos não cometam os mesmos erros. Quer dizer, alguém que está saindo da condição colonial e está chegando para uma condição, vamos chamar assim, nacional. Então, o romance dele, ele vai ter muito essa questão pedagógica. Ele, de alguma forma, vai
dialogar com as formas dos poetas, né, dos poetas da chamada Arcádia de México, que trabalhavam muito em matrizes da cultura greco-latina, ou seja, a cultura greco-latina, a cultura ilustrada, ela é que dava status de literário, ou seja, o objeto era literário na medida em que ele dialogava com esse registro alto. Na medida em que ele constrói um romance, em que ele precisa também descrever as ruas, descrever a cidade, descrever as pessoas, né? Descrever imagens, ele é taxado de vulgar, ele é taxado de trazer para o texto literário aquilo que naquela época não era do literário. Hoje, para nós, a condição é inteiramente diferente. Por quê? Porque, na verdade, o Lissardi ele não carregava nas costas um arquivo de imagens do Nacional, com as figuras do popular de quem vende água, a pessoa que trabalha, a pessoa que limpa a rua, né? Não tinha imagens das ruas, do espaço físico. Então, trazer isso para o texto literário situava ele, para esses autores da Arcádia, que eram, digamos assim, a academia da época, o literário. Tá? Ele precisava, então, esse escritor, que escreveu aquele romance em 1816, ele precisava de um arquivo de imagens. Tá? Só que o que vai acontecer? A partir da década da primeira e da segunda década do mesmo século, como vocês bem sabem, o México começa a ser visitado por viajantes americanos e europeus. Humboldt foi, naquela época, para o México, ele como uma pessoa ilustrada e tal. Mas esses viajantes foram por diversos motivos. Teve viajantes porque eram botânicos, teve outros que trabalhavam com mineralogia, teve pintores, paisagistas, mas teve diplomatas, tá? Teve gente, inclusive, a serviço dessas outras nações, tá? Que queriam disputar com a Espanha aqueles territórios que já não eram mais suas colônias, tá? Então, essas viagens de exploração que começaram a acontecer já nas primeiras décadas do século XIX, eles começam, esses viajantes, a produzir um imaginário sobre o México, ou seja, a começar a descrever como eram as cidades, as paisagens, os entardeceres. Eles começam também a descrever, por exemplo, como eram as mulheres ou os homens de tal região, ou seja, eles começaram, digamos assim, a criar a imagem do que era o habitante prototípico de uma determinada região, ou seja, aquilo que nós chamaríamos de, hoje em dia, nativismo, né, o regionalismo, né, digamos assim, o regionalismo, eles começam a produzir imagens que mais tarde eles serão utilizadas para definir o que se chama de tipos sociais, tá? E essas imagens, tá, que são tanto verbais, ou seja, escritas trocadas em carta, assim como em termos de imagem, de composição, tá? Vão começar a circular na imprensa no México. Vocês sabem que o século XIX é o século da imprensa, e no México, a partir da independência, com o fim da censura da Espanha, começam a proliferar os veículos impressos, pequenas revistas, pequenos jornais, folhetos ou panfletos, que registram boa parte, imaginem vocês, o México daquela época, com altíssimos índices de analfabetismo, esses jornais que precisavam apelar para a imagem. Tá? Então, a partir dessas imagens, essas revistas começam, então, a repercutir, tá? A criar a ideia de que precisamos construir uma imagem do que seja essa nação que está nascendo com a independência que começa em 1821. O México, como país independente, nasce em 1821. Então, a imprensa ela começa também a divulgar essas imagens, esse arquivo de imagens de tipos, tá? Que coincide, inclusive, com um gênero literário muito que aconteceu muito no mundo hispânico, que se chamou o costumbrismo, ou seja, um gênero que aparece tanto na pintura como na literatura, ou em pequenos relatos sobre descrição de dois elementos, ou cenas idílicas, né, uma paisagem e tal, ou pessoas, né, os tipos. Então, as cenas e os tipos, elas se tornam extremamente populares. Elas se tornam extremamente populares para representar o que seria
digamos assim, a nação, graças a esse costumbrismo romântico, tá? Então, essas cenas e esses tipos passam a ser copiados, tá? Pelos próprios desenhistas. Naquela época se faz no México a introdução da litografia, ou seja, a maneira de você imprimir uma imagem e reproduzi-la mecanicamente, né? Seria a era da reprodutibilidade técnica do Benjamin, digamos assim, né? Você passa a ter aquela imagem que corre que cresce e vai criando um arquivo, principalmente entre os leitores, alguma coisa que eles vão reconhecer como identidade, tá? E são essas imagens, tá? As que os escritores, principalmente os narradores, vão recorrer quando as duas primeiras associações literárias que surgem no México, que é a Academia de Letrán e o Liceu Hidalgo, que é onde vão se formar boa parte dos escritores e dos intelectuais, eles vão dizer, olha, nós precisamos formar esse país e uma das coisas é esse país tem que ter identidade. Então, a literatura devia abraçar, então, a missão de representar o que era a nação. Bom, é a esse, então, a esse arsenal, a esse arcabouço, a esse arquivo de imagens que os escritores vão recorrer. Então, eu concluo aqui minha apresentação. Então, o que me chama a atenção é isso, ou seja, como no momento em que surge a ideia de Weltliteratur, tá? que fazia sentido lá na Alemanha, ou na França, ou na Europa, em nações novas como as nossas, nós precisamos partir de outro viés, dizendo que estamos afinados com essa ideia, porque aí se percebe claramente que as imagens que a gente produz sobre a nação, elas têm a intervenção de quem está de fora, daquele que vem de fora, daquele olhar que vem de fora e que enxerga coisas, mas com o qual nós precisamos também dialogar, interagir e disputar versões, tá? É isso. Continuamos a conversa nos últimos 15 minutos. Obrigada, Vitor. Obrigada pela sua fala. Vou passar a palavra para o Gerson, que é o segundo a comunicar a sua pesquisa, para daí depois a gente poder conversar um pouquinho. Tá, legal. Então, muito obrigado, Fernanda. Prazer te ouvir, Vitor. Poder falar depois de você. Uma boa... muito boa. Me toca também essa parte pela questão dos viajantes, bastante. Eu não vou entrar nesse aspecto, não, da questão da viagem, mas é uma parte que me interessa muito e com a qual também me ocupo e me agrada muito. Legal. Parabéns. Muito bom te ouvir. Então, eu vou me concentrar aqui, porque o tempo é curto, eu tenho uma pequena reflexão anotada, então eu gostaria de me concentrar aqui e ler ela e comentar, para que eu não divague e fique perdido aí no tempo, tá? Eu sei como é que é. Eu tenho que controlar, eu sei, e daí o bicho pega às vezes. Então, eu coloquei como título Convivência e Vizinhança na Literatura de Fundo Migratório. Então, eu passo a minha leitura comentada. A relevância do local na literatura há tempo fixou seu lugar na discussão em áreas como a ciência da literatura e da literatura. Nesse sentido, com essa discussão pretende-se refletir sobre questões em torno da identidade e suas diversas formas de deslocamento, enfatizando a importância da convivência, do saber conviver com o outro no novo espaço, ou seja, travar o tão necessário contato com o novo. A partir de uma perspectiva da literatura alemã, vem ao encontro da discussão uma importante obra de Ottmar Etter, bastante discutido aqui, que é o livro Zwischen Welten schreiben, Literatur ohne festen Wohnsitz, que traduzindo é Escrever entre Mundos, Literatura sem Local Definido. O referido autor, né, entre outros temas, trabalha, entre outros temas, a literatura em movimento e o saber sobreviver, né, que eu tenho trabalhado bastante, comentado bastante nos meus últimos trabalhos aí. Sempre com o objetivo de refletir as formas de expressão literária em meio a passagens e à procura por aceitação e na luta pela eliminação de todas as formas de preconceitos. Em relação a isso, pode-se ler na apresentação do livro
outro livro do Atmaeta, traduzido já, Saber Conviver, ou Saber Viver Junto, Astúcia, Fardo e Prazer na Convivência Literária na Escala Global. Esse livro ainda não está traduzido para o português. Eu cito dessa introdução desse livro. A questão sobre como nós podemos conviver entre diferentes culturas, religiões, línguas e identificações é a questão fundamental para a qual as mais diferentes tradições literárias do mundo procuram achar respostas desde a epopeia de Gilgamesh e desde as Mil e Uma Noites. Daí fecha a citação. Em relação à literatura dos imigrantes alemães, também existe um convívio, em parte, é o reflexo de duas culturas, ou dito de outra forma, é a expressão de uma cultura que passou a existir dentro de outra, assumindo logo muitos elementos da cultura dela, na qual se inseriu. Por isso, a literatura em questão pode ser tratada como um caso de hibridismo e como uma terceira forma ou como uma terceira forma de identificação. Entram também nessa discussão, juntamente com estudos de Éter, o importante trabalho de Homi Bhabha, O Local da Cultura, especialmente quando se trata de estereótipo, discriminação e o discurso do colonialismo, apesar de não ser uma questão colonial, né? Além dessas referências de Stuart Hall, é importante quando se trata da diáspora, identidade e mediação cultural. Também a obra da teórica alemã, professora Ortrud Gutjahr, principalmente em relação aos estudos da transculturalidade e intermedialidade na germanística em tempos globais. E também a professora Andrea Pagne, nos seus estudos sobre processos de tradução cultural, que também é um elemento muito importante nesse trabalho, e sobre literaturas de viagem. E aí já me aproximo do Vitor, mas só, né, citando a Andrea Pagne, que é uma argentina que trabalha há muito tempo já em Erlangen, na Alemanha. Importante também é o diálogo com o trabalho de Celeste Ribeiro de Souza, da Universidade de São Paulo, trabalho no qual ela se ocupa da imagem do outro nas relações literárias entre Brasil e Alemanha. Celeste também é coordenadora do grupo de pesquisa Relações Linguísticas e Literárias Brasil-Alemanha, RELIBRA. É um projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa que já existe há muito tempo, faço parte dele também desde 2007. Na produção literária de imigrantes alemães e descendentes, é importante enfatizar que não se trata de uma produção de imigrantes iletrados e com pouca experiência, o que muitas vezes se pensa que é uma literatura trivial, né? E isso, mesmo que fosse de pessoas iletradas, não deveria ser um elemento excludente por si só, a meu ver, e destaco, sublinho isso. Mas é uma literatura de autores de formação acadêmica, cito alguns. Georg Knoll, nasceu em 1861, morreu em 1940, estudou botânica em Geisenheim. Paul Aldinger, viveu em Curitiba, quase toda a vida dele, nasceu em 1869 e morreu em 1944, doutor em filosofia. Wilhelm Rotermund, nasceu em 1843, morreu em 1925, doutor em filosofia. E dentre eles, talvez o mais importante, o mais ilustre, Karl von Koseritz, 1830-1890, filho de uma família nobre, não concluiu o curso acadêmico, mas desempenhou importante trabalho cultural no Brasil. Poderia citar aqui, por exemplo, ainda Carl Jansen, que escreveu Patuá, faz parte da literatura brasileira, super importante, professor no Colégio Dom Pedro, no Rio. Então, há outros tantos nomes que eu poderia citar, e todos, Ernst Niemeyer, super importante. Então, há muitos, isso não se pode colocar essa literatura como literatura de menos importância, a meu ver, e é o que defendo. No momento em que se tenta buscar respostas em relação à homogeneização cultural e refletir sobre questões relativas à identidade, é válido lançar um olhar ao passado, muitas vezes não muito remoto.
A germanista Marion Fleischer busca definir essa literatura produzida pelos imigrantes de uma forma heterogênea, no entanto, acaba por se concentrar em demasia nos objetivos dos autores estudados por ela. Conforme Fleischer, essa literatura tem por objetivo contribuir para a manutenção da língua alemã e das tradições. Ao mesmo tempo, no Brasil, a literatura assumiria como que uma função pedagógica de transmissão de herança cultural. Em consonância com esse objetivo, ter-se-ia tentado invocar no imigrante e seus descendentes entre aspas, sentimento nacional, no sentido de se amalgamar o amor à terra natal e a dedicação à sua nova pátria. Aqui está o princípio da explosão emocional que se apresenta em muitos textos da literatura de expressão alemã no Brasil. Em relação a essa discussão, a antropóloga Geralda Seifert cita o sociólogo Emílio Willems, que já em 1940 escreve sobre a literatura de expressão alemã no Brasil e lança mão do conceito de cultura híbrida, para reforçar a particularidade da cultura teuto-brasileira. Com isso, ele busca superar algumas limitações dos conceitos de assimilação e aculturação aos processos de imigração vigentes à época. O hibridismo cultural contém o pré-requisito da duplicidade que resulta do contato dos imigrantes e seus descendentes com o meio, a sociedade e a cultura do Brasil, o que se expressa pela aplicação analítica da categoria, entre aspas, teuto-brasileiro, Deutsch-Brasilianisch, Deutsch-Brasiliana, Deutsch-Brasilianisch, né? Como se pode ver, o hífen pode agregar características, mas ele também pode ser marcador de uma marginalização, de uma exclusão dos dois grupos conectados por ele. Nesse caso, também é importante mencionar os estudos de Goethe, novamente, pois ele trabalha a produção literária impossível de ser definida espacialmente, a qual muitas vezes também é unida a dois ou mais lugares, como já mencionado o caso do hífen. Conforme o autor, literatura e ciência, e aqui poder-se-ia mencionar o caso de literatura teuto-brasileira, repousam sobre um grande número de localizações espaciais e, por isso, raramente são percebidas e refletidas. Então, elas existem, mas não existem. Pertencem, mas não pertencem. Não pertencem plenamente. Existem, mas podem ser facilmente apagadas, não vistas. No caso dos imigrantes alemães no Brasil, fundamentalmente um homem do campo, tem-se o caso de um homem marginal, de uma pessoa marginal que vive praticamente isolado na sua língua e nas suas localidades organizadas e planejadas em regiões e vales para ele, pensadas e planejadas para ele. Ele deve cultivar essas terras de modo que nessas áreas pudesse ocorrer um constante desenvolvimento em pequenos estabelecimentos. Nesse sentido, Fleischer afirma que os grupos migratórios que se estabeleceram no Brasil são caracterizados pelo isolamento cultural. As causas para tal são as dificuldades de comunicação devido às línguas ou às diferentes tradições, ou por vezes também devido às grandes distâncias entre as diferentes colônias entre si. Assim como entre elas assim como entre essas colônias e os centros urbanos. Como os imigrantes são homens marginais que vivem entre mundos, assim a literatura foi tomada formalmente como menor. Ela foi taxada de ser direcionada a um público não letrado, apenas a pessoas com parca alfabetização e com poucos conhecimentos para além disso. Uma demonstração da ambivalência e da dualidade e do particularismo dos descendentes de imigrantes. Pode-se afirmar isso dessa forma, pois apesar de ser um homem inserido no seu contexto, trata-se de alguém que ainda assim se desloca entre dois mundos e entre duas línguas, e que se encontra em um processo de construção híbrida. O encontro de ambos os contextos fica claro em muitos poemas.
Selecionei aqui alguns poucos títulos para mostrar como isso está nos títulos de poemas. Vejam só, Heimat Brasilien, Pátria Brasil, de Carlos Hunsch. Ou outro título, São Paulo, homenageando o local onde estão, de Rudolf Hirschfeld. Ou então Brasília, né? Simplesmente Brasília, não Brasília a cidade, como nós temos hoje, mas Brasília no sentido latino da palavra Brasil. Ou então O Imigrante, ou ainda Eu Sou um Teuto Brasileiro, né? A escrita dos autores citados acima vale como composição simbólica da estruturação de uma comunidade nacional em um formato teuto-brasileiro, sendo que os conteúdos culturais de etnicidade se caracterizam como marcadores de identidade do limite em relação à sociedade nacional. Esses símbolos exigem, porém, constantes reinterpretações, com base no fato de que a incorporação e a adaptação desses elementos ocorrem em um novo contexto. Nesse caso, ocorre uma diluição do passado, do presente e do futuro para que uma continuidade transcendental da nação seja possível. 13 minutos, né? Obrigado, Fernanda. Hall vê a nação como uma comunidade simbólica que surge a partir de um forte sentimento de identificação e lealdade. Nesse sentido, a literatura deve ser pensada não somente através da lógica da ambivalência. O indivíduo, assim como a literatura, entre duas culturas, como frequentemente ocorre. Serve, portanto, uma forma de contato, o que chamo aqui de busca por uma forma de convivência no novo meio. Convivência esta que é fundamental para o ser imigrante, o ser marginal que busca por uma afirmação. No entanto, sabe-se também que nem sempre todo esse processo é pacífico e tranquilo, podendo ocorrer perdas e danos, geralmente isso para o imigrante. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Gerson, pela contribuição. Muito bom te escutar falar. Vou passar a palavra agora para a Cleo. Está se preparando com um gole d'água. Para depois a gente poder conversar sobre os trabalhos. Cleo, por gentileza. Eu vou tentar fazer a projeção. Bora ver se eu consigo aqui no computador, se ele vai me ajudar. Aí vocês me digam, por gentileza, se está aparecendo. Não, Cleo. Deixa eu ver. Tá querendo. Só um minutinho. São os percalços da internet, né? Quando não querem nos ajudar. Deixa eu ver. Está abrindo, Cleo. Não abrindo? apareceu ainda, mas está abrindo. Apareceu agora? Não. Está aparecendo para a gente a sua tela em que você nos vê dentro da sala virtual, sabe? Entendi. Você tem que abrir uma janela. Aquela... E o teu texto tem que estar aberto, né? Você está com ele aberto? Sim. Sim, tá. Oi, Cleo. Tudo bem? Oi. Tu vai ali no apresentar e compartilhar uma guia apenas. Aí vai aparecer escrito todas as guias e daí tu pode escolher a apresentação. Ou pode ser a tela inteira e só abrir o PowerPoint daí. Deixa eu ver se vai agora. Só um minutinho. Ainda não foi. Acho que talvez você precise interromper o que você está apresentando e aí abrir da forma como o Henrique te orientou. Isso. Aí eu acho que vai dar certo. Deixa eu interromper aqui. Aqui. Pode me explicar de novo, por favor, para eu tentar, que aí qualquer coisa eu posso ler aqui o que eu já fiz, não tem problema. É para eu ir onde?
Oi, Cléo. Tu vai ali no apresentar, né? Uhum, No quadradinho com a setinha para cima. sim, Tu aperta uma vez e daí vai ter ele apresentar. Tela inteira, uma janela ou uma guia. uma guia. Aí Aí eu vou em uma guia. se tu apertar em uma guia, provavelmente vai estar disposto ali do lado qual guia tu vai querer abrir. Abre uma janelinha ali, né? Daí tu tem que selecionar a guia. Ou tu pode botar a janela inteira e aí só abrir o PowerPoint aí no teu computador, eu acho. Acho que seria mais fácil com a guia. Se você vai agora. Perfeito. Conseguiu Agora aparecer? guia. Agora você tem que tocar no... Isso, abrir o arquivo. Acho que vai abrir agora. Foi? Não. Você Não? tem que A tocar gente, no... Acho que o Gerson tinha comentado antes de você já deixar o arquivo aberto, sabe? Foi, eu deixei. No computador tá aberto, eu não Tá. entendo por que que... Cléo, aperta ali no simpósio temático, Isso. Abralic. Clica 2 vezes aí. Aqui, né? Aham. Deixa eu ver se vai. Não tô entendendo por que que não tá vendo. Deixa eu ver aqui. Se você tocar duas... Eu acho que não Foi? tem... Não. Não tem como... toca duas no simpósio ali, né? Porque a gente está vendo o teu arquivo, sabe? Deixa eu ver se eu Ah, apertar aqui. Ah, perfeito. agora É foi, isso. agora Foi? foi. Uhum. Ai, até que enfim. Desculpem o atraso. Sem Bom, problema. Fernanda, por gentileza, me informe quando tiver com 3 minutos para eu não me empolgar, ocupar muito tempo, por Tá favor. bom, tá bom. Bom, então eu vou começar. A apresentação, em primeiro lugar, meu nome é Cléo Amorim Nascimento, né? Eu sou professora mestre pela Universidade Federal e eu trabalho no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. O que eu trouxe para a gente conversar, discutir um pouco hoje da minha apresentação é o sujeito roraimeiro e a doce poeta goiana, um olhar comparatista sobre a poesia topofílica de Cora Coralina e Zeca Preto. É um recorte, né, do que eu estou trabalhando no meu projeto de tese, sob a orientação do professor Dr. Gerson Roberto Neumann, e são as discussões assim, iniciais, né, que eu estou organizando nos primeiros capítulos da minha tese. Bom, de onde surgiu, né, essa necessidade de trabalhar com essa poesia topofílica e esses dois poetas em especial? No caso, o Zeca já me acompanha desde o mestrado, né? Ele foi o meu sujeito de pesquisa no mestrado. E lá eu organizei discussões sobre identidade e subjetividade dentro dessa poesia topofílica dele, que não seria só uma poesia que trata do lugar, né? Só uma poesia de cunho regional, como era colocado antigamente em caixinhas, né? O regionalismo de cada parte, região do país, mas sim de um regionalismo, de um sentimento diferente pelo lugar, né? E depois disso, quando surgiu a oportunidade do doutorado, eu fiquei pensando em um outro poeta que pudesse conversar com o Zeca, e aí me veio a Cora, né, que eu já tinha trabalhado alguns textos dela com os meus alunos no colégio de aplicação, e deu para perceber que eles são os poetas que usam muito dos seus temas, né, de seus ambientes, Goiás e Roraima, nas suas composições. Então, ambos produzem, né, esses poemas que refletem traços de seus lugares, suas vivências, e nisso consiste essa proximidade de seus textos poéticos, né, esse trânsito entre as regiões. E se refere ao que eu defino aqui como o sentimento topofílico, né, a poesia de cunho topofílico, que é o que marca a essência dos sujeitos dispostos nesse poema. Sendo assim, qual que é o meu objetivo com essa comunicação, e que vai ser o que eu vou estruturar nos primeiros 2 capítulos, estou estruturando, aliás, nos 2 primeiros capítulos da minha tese.
A partir desses textos poéticos, né, desses sujeitos, eu tenho feito uma análise comparativa e tenho apresentado uma discussão sobre a literatura de vertente topofílica, né, esse sentimento de apego ao lugar, como que essa poesia do Zeca e da Cora deixam isso bem claro. E com ênfase, né, nessa questão dessa relação vigente entre o sujeito, o tempo e o lugar. Como que o lugar pode interferir de tal maneira no sujeito, né, no seu jeito de ver, de vivenciar o espaço, de maneira que possa influenciar, inclusive, na forma como ele organiza, né, e como ele assume as suas identidades. Bom, para poder falar um pouquinho do Zeca, né, eu vou apresentar brevemente o Zeca Preto e depois a Cora, meu sujeito de pesquisa. O Zeca Preto, né, o nome dele é José Maria de Souza Garcia, ele usa desde a adolescência o pseudônimo de Zeca Preto, que foi dado por uma antiga namorada para diferenciar ele de um outro Zeca que já tinha entre o círculo de amizades. Ele nasceu no dia 10 de 10 de 1950, em Belém do Pará, e migrou para Roraima em 75. Hoje ele tem 72 anos e já vive em Roraima há mais de há exatos 47 anos. Ele é músico e poeta, é autodidata, né? Aos 10 anos ele ganhou um violão, e só que ele não separa muito essa questão entre músico e poeta, é como se fosse uma junção. Ele diz, por exemplo, que ele cria os poemas, né, e vai musicando depois, e não sabe dizer quem veio primeiro, se foi o poeta, se foi o músico. Ele teve participações bem significativas em festivais de música, inclusive em dois, né, o FEMUR, que é o Festival de Música de Roraima, em 1980, com a música Macuxana, e em 1984, com a música Roraimeira. Essa música teve uma grande repercussão, primeiro por se tratar do hino, assim, praticamente um hino, né, que falava das belezas do Estado e tudo, um poema, né, que ele musicou, e que foi o que deu origem ao movimento cultural roraimeiro, um importante movimento de divulgação da literatura e da identidade existentes em Roraima, né? Porque eram, mais ou menos essa época de 1980, foi quando a cidade de Boa Vista recebeu um grande fluxo de pessoas, né, relacionadas à migração por questões do garimpo, e Roraima virou um caldeirão de culturas, de encontro de identidades, de pessoas que tinham culturas diferentes, e surgiram comentários do tipo que Roraima não tinha uma cultura, que o lugar não tinha cultura, que não tinha uma literatura, e esses músicos, né, ele, no caso, em parceria com o Neuber Uchoa e o Eliakim Rufino, que também são outros cantores e compositores do estado, formaram esse trio roraimeira e saíram divulgando a música, né, as artes e a poesia através desse movimento. Ele tem 10 álbuns lançados, ele possui 3 troféus que ele atribui grande carinho, né, o troféu do Departamento de Cultura do Estado, o Buriti da Amazônia e o prêmio Dimensão Honrosa pela Universidade Federal de Roraima. Tem 2 livros publicados, que é o Beiral, de 1987, e o Poemas Acorrentados, de 2013. De 1987, por exemplo, é um livro que traz uma poesia bem marcante desse universo, né, de migração, de fronteiras, de tudo que estava acontecendo de efervescência cultural. Agora eu vou apresentar a Cora, né? Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, ela nasceu no dia 20 de 8 de 1889, em Goiás Velho. Eu friso essa questão da Casa da Ponte, porque foi o lugar onde ela nasceu, depois, onde ela retornou, depois de mais de 45 anos que ela se manteve fora de Goiás, para onde ela voltou e que hoje em dia é o museu, né? É o Museu Casa Cora Coralina, que é bastante visitado e conhecido, onde mantém-se poemas, as coisas que ela utilizava, né, roupas e tudo, no formato de um museu casa. É poeta, contista, cronista e doceira, bem autodidata. Ela estudou somente dos 5 aos 11 anos, quando, por questões financeiras, né, a família toda se mudou para a Fazenda Paraíso. A mãe dela já era viúva, assim, pela 3ª vez, e se mudou com as filhas para a Fazenda Paraíso. Então, ela já não tinha... Ela cursou mais ou menos o que seria a 3ª série, né, do primário. Só retornou para Goiás, para a Casa da Ponte, em 1905, quando ela já tinha 16 anos.
E quando ela retornou, ela começou a participar de tertúlias literárias, né? Movimentos do Grêmio Literário da cidade, e ela era bem envolvida nessas práticas, né? Já estava assim, tipo, como ombro a ombro com escritores e pessoas que publicavam grandes nomes da literatura que discutiam essas obras, né? Nesses encontros. E nessa época, quando ela retornou, ela já tinha 16 anos, e em 1909 ela publicou 2 crônicas no jornal Goiás. E daí ela adotou o pseudônimo de Cora Coralina. É interessante, ela falou que na época, né, existiam muitas Anas, que eram em homenagem à padroeira do lugar, e ela queria que a sua glória futuramente, né, não fosse atribuída a uma outra Ana, né, que fosse a ela mesma. Em 1910, ela publicou o conto Tragédia na Roça, no Anuário Histórico Geográfico e Descritivo da cidade de Goiás. Ele teve bastante repercussão, foi bem comentado, e comentado, inclusive, que tinha sido publicado por ela. Só que ela não teve muito incentivo na família por questões de estudo, porque as moças da época eram treinadas apenas para serviços de casa, e eles não gostavam muito de moças que declamavam poemas e coisas do tipo, né? Então ela foi educada praticamente para virar uma dona de casa. E assim, por ela ser uma pessoa assim mais simples e tudo do seu jeito de agir, tinha muito preconceito com relação a ela, inclusive atribuíam, né, os escritos dela a um outro primo que estava despontando na época nos movimentos literários. Então, uma das formas que ela achou é que ela deveria se casar, que a liberdade, né, dessa família que tanto tolhia o pensamento dela, as expressões dela, seria o casamento. Então, em 25 de 11 de 1911, ela partiu para São Paulo, meio que fugida, né, com o advogado Cantídio Tolentino Bretas. Eles começaram a namorar praticamente em 1908, e quando ela saiu em 1911, ela já estava, inclusive, grávida, né? E, assim, foi, tipo, na calada da noite, porque a sociedade não aceitava muito, porque ele era separado e tudo. Mas ela sempre foi uma mulher que pensou muito à frente dos tempos, né? E decidiu ir embora e trilhar o seu caminho fora de lá. Então, ela passou 45 anos em São Paulo. Grande parte desse tempo na cidade de Jaboticabal. Ela retornou depois para Goiás em 56, quando ela já tinha 67 anos, mas só que o primeiro livro dela foi publicado apenas em 76. Tem rumores de que ela não tenha feito muitas publicações, porque na época de grande efervescência da literatura em Goiás, era mais a questão dos poemas que estavam em voga, e ela escrevia muito no estilo da prosa. Ela fala, inclusive, que foi o modernismo que libertou ela e descortinou esse mundo da poesia para que ela pudesse fazer as publicações, se sentir livre para poder publicar. As obras publicadas dela são Poemas do Beco de Goiás, Histórias Mais, Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, Histórias da Casa da Velha Ponte, de 1985. Ela faleceu em Goiânia em 1985, aos 95 anos de idade. Bom, esses são os sujeitos da pesquisa. Agora eu vou apresentar brevemente os lugares, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. O primeiro lugar seria Roraima, né, que é de onde vem esse encantamento do Zeca Preto. Ele, digamos que o lugar para eles seja Roraima como um todo, porque o estado de Roraima é pequeno, então eles fazem essa junção, né, da cidade Boa Vista com o lugar Roraima, e é o lugar do seu agrado, né, de onde ele sempre está fazendo identificar-se, né, com a poesia, com as belezas naturais. Então, Roraima foi fundada em 1830, na época como Fazenda Boa Vista do Rio Branco, freguesia Nossa Senhora do Carmo. Em 1890 foi transformada em Vila Boa Vista do Rio Branco, foi o primeiro contingente populacional, e depois transformada em município de Boa Vista. Em 1930 pertencia à jurisdição do Estado do Amazonas, território federal do Amazonas. Em 43 transformou-se em território federal do Rio Branco. Em 62 passou a se chamar território federal de Roraima. Em 88, através da Constituição Federal, foi elevada à categoria de Estado,
passando legalmente a chamar-se Estado de Roraima. É um lugar que está localizado em situação bem fronteiriça. A noroeste faz fronteira com a Venezuela, a nordeste com a República Cooperativista da Guiana, a sudeste com o Pará e a sudoeste com o Amazonas. A população indígena é formada por cerca de 11 etnias, e em 1960, Boa Vista teve seu crescimento lento e gradativo. Até esse período, que mais tinha de atividade era relacionada à pecuária, né? Era um desenvolvimento bem lento e gradativo. Mas, a partir de 1980, se registrou maior fluxo migratório de pessoas para atividades relacionadas ao garimpo, que foi o que eu comentei anteriormente, que foi o período onde teve essa efervescência cultural e identitária dentro do Estado. 13 minutos, Cléo. Ok. Goiás Velho, que é a cidade da Cora, né? Que foi a primeira expedição em 1682, chegou a primeira expedição bandeirante, né? Chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva, em Anguera. Em 1726, estava sob o domínio da coroa portuguesa. Em 1736, um decreto da coroa transformou em Arraial, em Vila Boa de Goiás. Em 750, recebeu uma grande leva de bandeirantes aventureiros mineiros com seus escravos para atividades florecientes das minas de ouro. Em 51 a 70, já não tinha mais essa exploração aurífera, né? O que aconteceu o abandono de muitos povoados. Em 1818, tornou-se cidade de Goiás e permaneceu como estado até 1930, quando Goiânia começou a ser construída para ser a nova capital. Teve os inícios de trabalho de tombamento, a cidade hoje é incluída no Patrimônio Mundial de Cultura do Brasil. Bom, as teorias que norteiam, né, as discussões da minha tese nesses primeiros capítulos são a literatura, de acordo com Etke, ela é um movimento, né, é algo que une espaço e tempo numa lógica polissêmica, que dispõe aos leitores a capacidade de identificarem-se com os mais variados contextos expostos nos textos literários, ou seja, a literatura está em constante movimento, faz com que um texto que seja escrito, né, publicado aqui, como o do Zeca Preto, aqui em Roraima, dialogue perfeitamente com o da Cora Coralina, que foi publicado em Goiás, assim também como em outros estados, e também a nível nacional e mundial. A literatura comparada, que permite, né, que é um amplo campo de investigação, e que isso me dá uma pluralidade de objetos e métodos, que não vão simplesmente comparar textos com a finalidade de diminuir um em detrimento ao outro, mas de mostrar, né, deixar transparecer o caráter universal das literaturas. A poética do movimento, também do professor Et, que fala dos movimentos presentes nos textos literários que aproximam e distanciam textos de realidades bem distintas, de procedência regional, nacional ou internacional. Aqui eu abro um parêntese para fazer um pequeno comentário sobre o que seria o movimento transregional, de acordo com o professor Et, que esse movimento transregional seria uma conexão entre duas paisagens de fato muito distantes, mas ora postas em proximidade. O padrão de movimento transregional transmite nestes textos uma imagem essencialmente mais penetrante, porque é muito mais familiar à experiência individual do espaço. Ou seja, são textos de movimento transregional porque são realidades particulares que os autores têm de contato com os seus lugares, no caso Goiás e Roraima, que, embora publicados bem distintamente, né, geograficamente distantes, mas que conversam entre si, pela forma como o sujeito observa, né, e se identifica com o lugar. E para finalizar, eu pedi para você concluir, por favor. A teoria da geografia cultural, que é para a gente poder observar, né, é um estudo que se dedica às experiências que vão adquirir do espaço. A topofilia, que aqui eu intitulo Poemas de Vertente Topofílica, porque retratam essa relação de afetividade do indivíduo com o meio ambiente. Porque o lugar já não é apenas um espaço, né, mas vivenciado emocionalmente se torna no lugar um mundo de significado organizado, e a identidade nessa questão de interação entre o eu e a sociedade, que é o que nos propõe o Hall. Ou seja, o sujeito, ainda que possua um núcleo, uma pequena essência, ele ainda tem esse seu eu real,
em constante contato com os mundos culturais, ele vai modificando, né, e se adaptando e construindo e transitando entre identidades de maneira a vivenciar e experimentar os espaços variados. Aqui são os poemas que eu não vou poder ler, né, infelizmente, porque o tempo é curto, mas que são os poemas que nos apresentam o sujeito roraimeira, quando o Zeca se batiza nas águas do Rio Branco, né? Ele se torna um filho adotivo, ele se intitula assim, e sujeito roraimeira. Roraimeira que tornou inclusive o hino histórico, o hino cultural do Estado, né? E que retrata muito bem, né, o que é Roraima, o lugar, né, como ele vê as belezas do Estado. Da Cora Coralina, minha cidade, onde ela fala de Goiás como minha, né? O pertencimento usa o verbo, usa o pronome possessivo minha para dizer que é dela, é esse lugar que ela se identifica e que hora ela vai se transformando no lugar, quando ela diz que sou a dureza dos morros, revestidos e enflorados. E o poema Cora Coralina, quem é você, onde ela se apresenta, onde ela fala quem ela é, que ela é de um lugar longe, né, de onde levaram o ouro, deixaram as pedras, que ela nasceu nesse lugar onde o tempo e as criaturas contramarcaram a sua vida, e ela vai se apresentando e se posicionando como a Cora Coralina da cidade de Goiás. Obrigado pela atenção, aqui são algumas das referências. Desculpem por ter me prolongado um pouco. Obrigada, Cléo. Desculpe ter que te interromper. Obrigada. Pronto. Bom ouvir sobre a pesquisa, sobre a tua pesquisa de novo. Fechou? Já tive a oportunidade, né, de escutar um pouquinho sobre ela no simpósio. Bom, nós temos agora esse pequeno momento de debate que a gente reservou para falar sobre as apresentações do Vitor, do Gerson e da Cléo. Então, eu passo o bastão para todo mundo agora, para fazerem eventuais considerações, perguntas específicas. Fiquem à vontade. Zama, já vou passar a palavra para você, Zama. Eu não quero ser falador, não, é porque é para não ficar aquele hiato de 30 segundos e depois todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. É sempre muito bom ouvir, eu tenho falado isso aqui o tempo todo, né? As pesquisas, quão diferentes elas são e o quão enriquecedor para nós que ficamos com os nossos objetos. Vou começar de trás para frente, uma pergunta, uma curiosidade sobre cada um. Primeiro para a Cléo, fiquei aqui matutando o tempo todo durante a sua apresentação, porque eu estou me lembrando da apresentação da Luciane de ontem, da Thaís, da pesquisa do Andrei, lá com a Yoko Tawada. Via de regra, o ET aparece bastante como referencial teórico para pesquisas que trabalham com autores que transitam por diversas línguas, que dominam mais de uma língua e cujas obras trazem línguas diferentes. No seu caso, Cléo, não é isso, né? São autores que escrevem em língua portuguesa. A minha pergunta é, né, como é que você vai mobilizar o ET para pensar esse objeto, sendo que, via de regra, pelo menos aqui no nosso próprio simpósio, o ET ele, funciona muito bem para discutir autores que escrevem ou que têm trânsito por mais de uma língua. Gerson, é mais uma curiosidade, se essa literatura de que você fala, ela está publicada em português, ou se é uma literatura que permanece nos arquivos literários, ou às vezes nos arquivos familiares, eu não tenho notícias disso. E para o Vitor, em função das minhas andanças pelo Gilberto Freire, com quem eu estou casado já tem uns 2 anos, e agora nesse último semestre eu li Ordem e Progresso, e ele faz, para escrever Ordem e Progresso, ele faz um questionário e envia em torno de para umas 60 pessoas que viveram a transição da monarquia para a república. E uma das perguntas que ele faz a essas pessoas é sobre o seu processo de escolarização, como que elas foram escolarizadas e o que elas liam
né, na escola, quais eram as cartilhas e o que elas liam de literatura. E há uma convergência assombrosa, porque todo mundo depunha ler José de Alencar, Olavo Bilac e Eça de Queiroz. E aí a minha pergunta é se esse autor de que você está falando, em 1916, qual é a circulação, a difusão que a obra dele tem depois da independência do México? Né? Será que ele passa a ser uma espécie de leitura obrigatória para as escolas, né, na medida que a educação básica vai sendo pensada como um dispositivo inerente aos estados nacionais? E só. Vamos pela ordem, então? Cleo, Gerson e Vitor. Bom, de acordo com até o comentário que eu fiz a respeito do que seria esse movimento transregional, né? Eu começo por essa questão, porque, assim, dentro da literatura, quando a gente estuda essa questão do regionalismo, ele, tipo, colocava em caixinhas o que seriam as literaturas dos lugares, do tipo que, em determinado momento, por exemplo, a literatura produzida no Sul era tida como melhor do que a que era produzida no Nordeste, a de São Paulo também era tida como bem melhor com relação à literatura produzida no Norte. Então, o que eu busco é discutir justamente que não há, de acordo com a literatura comparada, eu consigo ver que não há literatura que seja maior e menor, mas sim literaturas que dialogam, né, que transitam entre lugares. Então, esse transregional me permite ver que um texto, né, como eu mencionei, que é publicado aqui no estado de Roraima, que é dessa vertente topofílica, né, que é um texto que fala desse sentimento, desse apego que o Zeca desenvolveu pelo lugar, esse movimento dele de, tipo, vir de Belém, né, para Boa Vista, esse apego que ele desenvolveu pelo lugar, essa identidade roraimeira que ele foi construindo, conversa perfeitamente com a identidade topofílica que a Cora Coralina desenvolveu por Goiás, né? O lugar onde ela viveu e de onde ela se afastou por 45 anos, né? E que, assim, embora ela tenha vivido em outros lugares, mas ela manteve essa conexão com Goiás e isso ela deixava muito claro nos seus textos e é o que a gente consegue ver na poesia que eu estou fazendo a análise agora. A paixão que ela tem pelo lugar, ela se manteve goiana, né, mesmo saindo e se deslocando para outros lugares. Então, esse trânsito de identidades, esse trânsito de regiões dentro da literatura é o que me permite a poética do movimento, né? Ver textos que se deslocam no tempo e no lugar. Ok? Então, respondendo à questão, Zama, obrigado pela questão, é super importante. Muito desse material está guardado, sim, em arquivos. Muito desse material está, assim, só acessível por arquivos, né, em arquivos. Então, essa é uma dificuldade. Uma ideia é digitalização desse material para torná-lo mais acessível, e outra ideia é, tipo, traduzir alguma coisa. Algumas coisas estão traduzidas, como se você colocar Carl von Clausewitz, você vai achar a obra de Carl von Clausewitz, até naquela série da USP, lembra, com aquelas capas bonitinhas, né? Ali tem Carl von Clausewitz também, né? Então, esse é um autor. Né? Então, tem outras coisas, sim, que já estão traduzidas. Rotamund já está traduzido, tem um volume, chama Os Dois Vizinhos, tem os contos dele, os mais importantes. Então, tem alguma coisa traduzida, sim, teria que ser feito muito mais, né? Mas falta tempo e mão de obra, né? Pessoas que façam isso, né? Mas, enfim, é isso, tá? Essa é a questão, essa é a situação dessa literatura. Bom, legal. Bom, agora vou eu, assim, também rapidinho, para que sobre tempo, para quem alguém mais que quiser perguntar. Sama, obrigado pela pergunta. Eu te diria, bom, esse autor que se chamava José Joaquim Fernandes de Lizardi, ele vai escrever um romance que é romance picaresco. Seria aqui, mais ou menos, no Brasil, com uma coisa assim como do malandro, né? A malandragem, né? Da que fala o Antônio Cândido, né? E o Roberto Schwartz. Seria um malandro, basicamente, né? Então, ele inaugura a narrativa mexicana com um romance sobre malandragem
e o próprio autor era um malandro. Então, como todo malandro, ele vive mal e morre bem. Você sabe que nos livros da malandragem, os malandros passam perrengue na vida, mas morrem, eles se dão bem no final. Então, Lizardi, que foi extremamente perseguido quando era vivo, tá? Lutou na guerra, foi preso e tal. Na velhice, ele inventou uma lenda sobre si próprio e o último ano de vida ele ganhou uma pensão vitalícia do governo, tá? Governo esse contra o qual ele lutou. Então, ele viveu mal, mas morreu bem, ou seja, morreu como um autor clássico, tá? Sua obra foi canonizada imediatamente, é tido como um dos patriarcas da narrativa mexicana, que inaugura, e você sabe muito bem que todo começo é sempre feito por mãos inexperientes, torpes, mas muito voluntariosas, nem com vontade de fazer coisas. Então, enquanto tal, é tido como patriarca ruim, tá? Supostamente a crítica literária posterior fala que era um romance ruim, só que eu falo aqui de propósito a questão do romance ruim, justamente para me unir à pesquisa do Gerson e a da Cleo sobre o seguinte: não que fosse um romance ruim, mas que eu acho que se trata de textos que justamente eles não têm a visibilidade acadêmica ou né, a aura acadêmica, justamente porque não são obras que trabalham no registro do romance ou da literatura do modernismo, né? Ou seja, elas são muito mais do que estéticas, ou seja, falam de educação, falam da descrição dos lugares, falam da identidade, né? Ninguém pede para um clássico modernista que nos eduque, né? Ou que faça louvores à pátria, ao solo ou à terra, né? Você não pede isso do Ulisses de Joyce, por exemplo, né? Então, eu acho que o interessante é isso, que são literaturas que fazem mais do que se pede na literatura do modernismo. É isso. Obrigada, Zama, Cleo, Gerson, Vitor, pelos comentários, pelas respostas, pela pergunta, Zama. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma questão? Bom, talvez a gente possa, então, dar continuidade para a programação. O Lucas. Luciane, não. Luciane pôs um comentário: muito bom ouvir os trabalhos de vocês e as perguntas do Zama também. Vou passar, então, a palavra para o Ricardo, que eu não conheço pessoalmente. Bem-vindo, Ricardo, mas sei que está vinculado ao URGS também. Você tem a palavra e 15 minutos também para fazer a sua exposição. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao aceite para participar. Eu vou tentar a projeção. Aqui. Deixa eu ver, está chegando. Sim. Deixa eu só colocar nesse formato. Bem, eu vou fazer... Meu nome é Ricardo Postal, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Letras, e estou fazendo um pós-doutorado aqui em Porto Alegre com o professor Gerson. E vou fazer 2 comentários prévios à apresentação. Quando eu pensei no que conversar aqui, eu pensei em deslocamento, e então eu lembrei desse romance que tratava de netos de imigrantes italianos que também vira migrante. E também no deslocamento meu de leitura, já que quando eu li o romance a primeira vez, eu não gostei, e não gostei muito. Então eu resolvi voltar a ele e me deslocar com uma leitura orientada, procurando esse deslocamento e falar a respeito disso. Porém, eu me enganei, e o romance me mostrou uma outra coisa, e por isso eu estou apresentando considerações sobre deslocamento e literatura em Dia de Matar Porco, de Charles Kiefer. Eu também não fui procurar elementos da produção, o que Charles Kiefer falou a respeito de escrever um romance, e também não tenho informações sobre a recepção. Eu
Vi o livro um dia numa livraria, e como para mim o Dia de Matar Porco era uma lembrança muito importante de infância, eu quis saber como é que ele era contado por alguém. Né? Então, vamos lá. O enredo do romance tem esse narrador, personagem, que é Ariosto Lucchesi, filho de Dante e Beatriz, que depois de uma experiência de quase morte, repassa sua vida a conselho de Helena, sua atual companheira. Eu estou mencionando os nomes das personagens, porque depois eu vou comentar isso, né? Metade do romance é a explicação e justificativa para se contar a própria história, ou seja, por que eu vou escrever uma autobiografia, e a outra metade é a autobiografia de Ariosto. Então, no interior do Rio Grande do Sul, ele percorre, em muitos trabalhos e atribulações, geografias e classes sociais, até que, ao chegar aos Estados Unidos, por saudades, ele decide voltar e se estabelecer em Porto Alegre. Ele se torna comerciante, depois se torna advogado, que é quando a gente encontra esse sujeito. Ele fala da síndrome do migrante. Então, segundo o personagem narrador, ele diz que o desejo de ascensão social fez de mim um verdadeiro cigano, a morar em muitos lugares em busca de melhores oportunidades de trabalho. Talvez venha daí a sensação que tenho de que não sou mais do que visita, de que estou sempre de passagem. Trago impressa em meus genes a síndrome do migrante, a eterna esperança de encontrar a terra prometida, que não se alcança nunca, e a saudade irremediável, tem um erro ali, não, irredimível, da terra natal, que nunca se teve. Sei que esse estar entre, esse ser em viagem, essa angústia do deslocamento, jamais se pacifica. Porém, eu notei uma outra síndrome, né? E esse leitor sou eu, e ele fica explicando aspectos de se escrever sobre, no Rio Grande do Sul, né? Sobre si. E aí ele diz que aqui na província de São Pedro, judeus só podem escrever sobre judeus, alemães sobre alemães, como se a expressão literária fosse sempre e somente uma questão de identidade étnica. Mais adiante, ele diz que não precisamos mais das grandes sagas e dos romances de aventura. Basta-nos uma televisão de múltiplos canais. Posso escrever sobre a minha vida e ter a ilusão de que meu livro, de alguma forma, há de afetar a vida de um monge tibetano. E, se não afetar, tanto faz. A literatura já não tem importância alguma, a não ser como purgação. Sublinhei, porque vai ser relevante depois, isso que ele está falando sobre a literatura como purgação. Então, ele está nos fazendo, ele faz parecer que ele está tratando da sua inadequação e do desraizamento, posto que não encontra conforto em lugar algum, né? Seja no lugar em que nasceu, seja em Santa Rosa, Porto Alegre, ele viaja a São Paulo e ele vai aos Estados Unidos. Porém, as suas considerações enviesadas sobre romances, círculos literários, críticos, leituras, sua comparação de si mesmo com Paulo Honório e com Riobaldo, deixam transparecer que a jornada é a do migrante que deixou a vida de colono para trás e com as tintas da alta cultura pretende-se dizer. E aí eu percebi que era esse um pouco incômodo na minha primeira leitura, assim, sabe? Dante, Beatriz, Ariosto, um empolamento, assim, uma vontade de falar de sinfonias, de mostrar um lastro cultural que é um lustro cultural ao mesmo tempo. E aí eu percebi que ele está jogando com o leitor, né? Essa escolha preciosista dos nomes das personagens, com referências literárias, mostra que guardou para si os modos de ler a sua vida. Pensando no nome que ele escolheu, e ele diz assim, né, que escolheu esse nome, né, para se disfarçar. Ludovico Ariosto é um autor conhecido por sua ironia. Então a gente não pode não desconfiar de Ariosto Lucchesi, porque ele está sendo irônico no que está fazendo com sua história e com a gente. Ele deixa para o final a descoberta, Ariosto Lucchesi, do que realmente aconteceu com a sua família, e notamos que não foi só por ser netos de imigrantes que ele se desapegou da família, mas sim ele foi o que fugiu mais rápido e para mais longe, deixando os seus com as consequências de seu crime. O que ele quase mostra?
A jornada acidentada e ascensional de Ariosto não é só para sanar sua impossibilidade de ter um lugar para si, mas também é a trajetória de alguém que busca em sua formação encontrar a linguagem para dizer o horrendo do que cometeu. Ao voltar à terra natal e saber pelo irmão, cego e amputado, de que após sua fuga os crimes da família foram além, o desejo de derrubar as antigas casas, o que ele faz, e diz que tem que ser pelas próprias mãos, ele derruba as casas em que morou, lá, com a família, e se separar da família, são emblemáticos da sua culpa a ser purgada pela literatura. Então a gente nota que ele, nessa primeira metade, ele está se justificando, mas ele está nos convencendo de que ele precisa falar sobre a sua vida. E a gente está comprando a história de um deslocado, de um desraizado, de alguém que sofreu por essa inadequação. Quando a gente entende o que ele vai mostrando aos poucos, a gente percebe que ele está nos enrolando e que ele quer nos convencer de que talvez aquilo não fosse tão grave, que a gente tem que compreender a tragédia que aconteceu na vida dele. Então ele fica nesse jogo assim de mostrar e esconder, de disfarçar pela literatura e através dos deslocamentos fatos que são horríveis e que aconteceram num lugar pouco, num cenário pequeno, né, de uma grande tragédia familiar. Aí eu encontrei, na minha leitura, essas duas metáforas que eu acho que estão ajudando ele a fazer isso. Né? Existe uma diferença para ele entre a vida e a literatura. E ele nos diz, Ariosto Duquesne, seria possível recuperar o sangue, os pelos, as patas, o rabo e as vísceras e reconstruir o porco? A vida porco é também irrecuperável. A narração, com suas técnicas, com seus truques, esforça-se por imitar o porco, refazer fragmentos da vitalidade antiga, e só consegue produzir outro porco, outra vida. Então ele compara o porco vivo, a vida, com o matar o porco, o esquartejar, o preparar para consumo, que é o escrever um romance, narrar sobre aquilo, sobre aquele crime. Eu peço desculpas pelo barulho, mas construção em apartamento vizinho, eu acho que é o normal da nossa época de encontros remotos, né? E tem uma outra metáfora, que é essa indissociabilidade da vida e da morte, que ele constrói com a mistura de sangue e fezes. E aí ele diz sobre essa experiência de matar o porco, mais do que a imagem do metal penetrando a carne branca, o que renasce em mim é a sensação do sangue morno escorrendo pelo punho, ainda fechado. Enquanto eu não sentia o espasmo final, a contratura que atravessa o corpo inteiro do bicho e que se expressa numa rápida sequência de coices das patas traseiras, não aliviava a pressão do afiadíssimo punhal e tombava, às vezes, junto com o porco ferido, no chão da pocilga. Remete ainda à sua própria questão de quando ele entendeu que podia morrer com esse sangramento que ele teve. Certa manhã, a 8ª depois da saída do hospital, ao ir aos pés, senti que uma artéria se rompera e cheguei a ouvir o esguicho do sangue no vaso, um sangue fresco e abundante. E aí ele comenta em outra parte, gosto da palavra expressão, do latim clássico, exprimire, que no latim vulgar transformou-se em expressare, sair apertado, expulsar, expor as vísceras, sangrar. Então, o que eu acho que ele fez, né, o que essa leitura que eu estou fazendo propõe, é que ao invés das tradicionais e elogiosas narrativas sobre as agruras e vitórias dos migrantes italianos, o que Charles Kiefer fez foi discutir como, dentro do grupo étnico, o elemento atravessado, e não regular, pode encontrar espaço para existir em narrativa. E como seu romance novela pode encontrar espaço no jorro de escritas memoriais homogêneas, sabendo-se que, no real, e na boa literatura, não se vive sem os diálogos dos diferentes. O que eu acho que ele está dizendo é que esse sujeito deslocado, que é o migrante, ele está fugindo porque ele não encontra como dar voz àquilo que ele experimentou. Assim como talvez a literatura homogênea sobre migração não permita que se dê voz a quem pensa outras representações daquilo que não é o cânone
do imigrante italiano. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito legal. Não conhecia esse texto. Bem legal. Vou passar a palavra para o Lucas, que fecha com chave de ouro o nosso simpósio temático, né, Lucas? Que responsabilidade. Fique à vontade. A palavra é sua. Baita responsabilidade. Boa tarde a todos. Só para verificar, tá todo mundo me escutando bem? Primeira vez que estou usando isso aqui, então vamos lá. Então, beleza. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Lucas, eu estou no 2º semestre do doutorado, sob a orientação do professor Gerson, e a princípio, porque né, estamos no começo, pretendo analisar as obras do Abdul Razak Gurnah, um escritor de Zanzibar. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, na verdade, é uma aproximação de uma das obras dele, a primeira que eu li dele, então para mim ela é muito especial, e uma obra do Miyakoto, que eu imagino que a maioria deva já ter ouvido falar, porque é uma obra relativamente bem conhecida, que é Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, e o livro do Gurnah é Gravel Heart. Então, eu tenho um roteiro aqui para não me perder, deixa eu só um pouquinho. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, a proposta desse trabalho é analisar a narrativa do retorno nas obras propostas, né? A obra do Miyakoto e a obra do Gurnah. E como ela desloca o processo identitário dos seus respectivos protagonistas. Bom, falar de migração é perceber o sujeito tanto como emigrante, quanto como imigrante, aquele que deixa o espaço para adentrar outro. E que nessa tripartição, emigrante, imigrante e sujeito em si, cultural, espacial e política, construirá sua identidade. Como vimos nas apresentações de ontem e hoje também, um pouquinho da obra do Otmar Ette, eu farei uma rápida citação aqui de literatura sem morada fixa, sobre estudos transariais. Então ele fala, estudos transariais importam-se menos com espaços do que com caminhos, menos com demarcações que com deslocamentos de limites, menos com territórios que com relações e comunicações. Eu acho isso muito importante, principalmente associado a uma obra do Edouard Glissant, chamada Poética da Relação, em que ele afirma, abre aspas, a identidade não é mais apenas permanência, ela é dotada de variação, sim, uma variação controlada ou desesperada. Então essa relação, né, a partir do processo identitário, a relação como processo contínuo, fluido e por vezes desesperado, nos permite olhar para o momento de retorno do migrante como um fragmento do seu caminho de processo identitário. Esse processo, cíclico por natureza, retorna ao lugar originário da personagem, ao nosso canto do mundo, como coloca o filósofo francês Gaston Bachelard. E a primeira casa apresenta um simbolismo fortemente relacionado ao nosso desvaneio, ao nosso imaginário de lar e costumes. Então, na obra do Bachelard, intitulada Poética do Espaço, ele fala, novamente abre aspas, na vida do homem, ele coloca homem aqui, então, na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade, sem ela o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e a alma, é o primeiro mundo do ser humano. Fecha aspas. Então é muito interessante como ver, através desses escritos do Bachelard, como a primeira casa, e será o caso nas duas obras, né? A gente vê essa primeira residência tendo um impacto muito forte na criação do imaginário do personagem, mas também como ele se identifica, como ele se personifica, como ele ocupa os espaços posteriormente. Ok, mas a gente está falando de retorno, e o retorno não é atemporal. Lugares mudam, mas especialmente o sujeito errante se descobre nos encontros multiculturais que ele vive, ou melhor, transculturais, que vivenciam em suas jornadas. Retornar é, portanto, redescobrir. Os protagonistas das obras aqui analisadas, como veremos adiante, redescobrem suas famílias ao dissiparem as mentiras com as quais foram excluídos da intimidade familiar durante suas infâncias.
Então, as duas obras elas vão apresentar esses meninos, esses protagonistas, excluídos dessa intimidade, desse lar, dessa verdade familiar, a partir das mentiras que lhes são ofertadas no momento que eles crescem. Tanto que o Marianinho, protagonista do livro do Mia Couto, ele fala em determinado momento, abre aspas, me parecia que eu era um insuficiente filho, que não havia bastado como realização materna, porque ele via sua mãe muito triste, ele via esse pai distante. E o livro do Gurnah começa com My father did not want me. São parênteses, desculpe, eu vou fazer as citações do livro do Gurnah em inglês, porque o livro está em inglês, então uma tradução livre aqui, meu pai não me queria. É assim que ele abre o romance, e isso ele só vai desconstruir a final do romance quando ele conversa com o pai, ele tem um diálogo aberto com o pai, que ele descobre, não era uma questão do meu pai não me querer, mas era uma rejeição muito maior do que eu tinha entendimento na época. Mas, falando um pouquinho sobre as obras primeiro, a obra do Mia Couto talvez seja mais conhecida, como eu falei, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, foi originalmente publicado em 2002. Mariano, ou Marianinho, como ele é chamado pelo tio para retornar à ilha natal, Luar do Chão, pois seu avô, também chamado Mariano, morreu, entre aspas. A narrativa do emigrante retornado é semelhante à do imigrante nesse caso, em terras estranhas, nessa situação. Marianinho não apenas não lembra de certas tradições, ou mesmo de familiares, mas também é muitas vezes irreconhecido, ou como ele coloca, desconhecido pelas pessoas da própria ilha. O protagonista irá, através do diálogo que mantém com seu avô através de cartas, reconectar-se com seu lar, desvendar segredos e mistérios que foram calados pelos seus familiares. A redescoberta de seus pais é fundamental no processo identitário de Marianinho, uma vez que os silêncios e as faltas que sentia em relação a eles lhe são explicados. A história de abuso e os vários abortos da mãe e as desilusões do pai integram, afinal, suas histórias, suas narrativas. Por fim, a revelação de seu avô de que ele era, de fato, o pai do Marianinho é a última névoa a ser dissipada sobre o passado do rapaz. Então, o avô, como ele coloca na sua última carta, foi esta mentira que fechou a terra, fazendo com que o chão negasse receber-me. No momento que o chão, o solo, vira incavável, seria a ilha negando essas mentiras do avô Mariano, de acordo com ele. Então, o chão se fecha para o defunto de Mariano, assim como as relações... Perdão, um pouquinho. O chão se fecha para o defunto de Mariano, assim como as relações com sua terra e seus familiares foram mantidas à distância de Mariane. Agora, para a obra do Abdul Razak Gurnah, o escritor mais recente a ser laureado com o Nobel de Literatura. Gurnah é um escritor nascido em Zanzibar, partiu para a Inglaterra na década de 60 como refugiado, tendo lá seguido estudos de literatura e publicado 10 romances, entre outros contos e artigos. Ele é professor universitário, trabalha lá já desde anos. Gravelheart, publicado em 2017, é, até o momento, até agora, sua penúltima obra. Sua última obra foi publicada ano passado. De forma extremamente resumida, para não ocupar muito tempo, um resumo. Salim, que é o personagem principal, o protagonista, ele cresce em Zanzibar, em uma região pobre e sufocada pelo imperialismo, com seus pais e seu tio, irmão de sua mãe. Ainda muito novo, à medida que sua ilha moderniza-se, tornando-se destino turístico para europeus e abrindo-se para o mundo, algo ocorre em seu núcleo familiar e seu pai deixa sua casa, passando a trabalhar e morar em um mercadinho da vila. Ele vê o pai por vezes, ele olha, ele vê esse homem decadente, triste, solitário, e progressivamente ele vai cada vez mais rejeitando esse pai, essa figura patética que o pai representa. Seu tio se muda para a Europa e torna-se um homem de negócios bem-sucedido, enquanto sua mãe envolve-se com um dos homens mais ricos e poderosos da região. Sem entender os fantasmas e segredos que assombram seus pais, Salim passa grande parte da sua vida acreditando ser um estorvo para ambos. A rejeição sentida se desenvolve e amadurece nos constantes silêncios construídos ao seu redor, não apenas, mas especialmente pelos seus pais. Após terminar o ensino médio, Salim vai continuar seus estudos na Inglaterra sob o convite de seu tio e mantém um diálogo escasso e raso com a mãe através de cartas. É até interessante que ele rejeita o uso do telefone para falar com ela, porque ele não gosta de ouvir a voz da mãe.
Então ele se mantém usando cartas até a morte da mãe. Então, anos mais tarde, quando ela morre, ele retorna a Zanzibar, se reencontra com o pai e, finalmente, num diálogo aberto que eles têm pela primeira vez, ele descobre o motivo pela separação de seus pais, que foi a ganância do tio, que indiretamente levou sua mãe a envolver-se com um homem poderoso para tirar o irmão da prisão. Então ela começa um caso, o pai fica triste e eles se separam. E, bom, chegando ao ponto da análise. Assim, a gente tem que, assim como na obra do Miyakoto, a revelação de segredos na obra de Gurnah descortinam a comunicação entre filho e pai. Então, tanto no Miyakoto, que a gente percebe essa reconexão dos dois, o avô, inclusive, escreve uma das suas cartas, você tem que ensinar seu pai a ser pai. Eles têm esse diálogo aberto, finalmente, uma vez que Mariano entende sua ancestralidade. Na obra de Gurnah, a gente tem a mesma coisa. Esse diálogo, como eu já falei anteriormente, é a primeira vez que eles se comunicam de fato. Não é algo indireto, não é algo simplesmente por gestos. Então, isso tem um simbolismo muito forte para o Salim. Inclusive, quando ele está retornando para a Inglaterra, no final da obra, o pai faz uma pergunta para o filho, uma coisa que ele nunca tinha feito, que por que você está voltando para a Inglaterra, você não gosta de lá? E o Salim coloca, I smiled, despite myself, at the faces my father pulled from the embarrassment he felt as he asked the question. Então, eu sorri, meio escondido, pela forma que o pai demonstrava vergonha em ter perguntado algo tão íntimo. Então, veja como isso entre outras partes, esse passo para a intimidade que os dois têm, num primeiro momento é estranha, mas é isso que vai aproximando os dois. Bom, sobre a morte, o simbolismo da morte que não quero passar muito meu tempo, perdão. O simbolismo que a morte tem nas duas obras também é muito interessante, porque é a morte que faz esse retorno, é a morte que causa o retorno dos dois protagonistas para sua terra natal. Em Miyakoto, a morte também permite em Miyakoto, a perspectiva da morte leva Marianinho de volta para o lar do chão. Em Gurnah, é a morte da mãe que reconecta o Salim com o pai, mas da mesma forma, tendo esses segredos dissipados, no momento que o Salim volta para a Inglaterra, ele recebe a ligação que o pai falece. Então é como se fosse aquele final, aquele finalmente que permite os pais, os respectivos pais, descansarem. Nesse contexto, é no retorno do emigrante, na circularidade da sua trajetória, que ele se depara com a sombra do seu passado. Os segredos que foram mantidos sobre sua ancestralidade lhe são revelados, mas isso não interrompe a errância adotada por essas personagens. Então, os dois continuam na sua transição, os dois continuam na sua errância, né? Eles voltam para a cidade grande. Seus deslocamentos foram acionados, ao menos em parte, pelos silêncios que circularam sua infância, promovendo o sentimento de rejeição e abandono. É na morte que podem retornar, renascer e se redescobrir. Bom, eu não sei se eu falei muito rápido, mas essa é a ideia do trabalho que eu quis apresentar. Ok, então, deu certo. Lucas, eu já ia escrever 13 minutos, você encerrou. Muito obrigada pela sua comunicação, parabéns. Então, pronto, o Lucas encerrou com chave de ouro o nosso simpósio. Nós temos esse tempinho para bater um papo. O Gerson já entrou no início da fila. Gerson, por gentileza. É que eu quero ganhar do Zama agora. Não, eu fico bem feliz por ter aqui presente o Ricardo. Ricardo é um caso interessante, é daqui do Sul, está lá no Nordeste há muito tempo, né, Ricardo? Está aqui agora fazendo uma fase de estudos aí, de pesquisa, de procura, né, e bem legal, e estou bem feliz por você ter vindo para cá, que eu sei que numa Balic aí você mesmo organizou também o ST, e o fato de ter tomado o Charles Kiefer também me agradou bastante, assim, muito. O meu caso com esse livro é a mesma coisa, Ricardo. Eu peguei esse livro,
comprei, porque eu até trabalhei um tempo com Charles Kiefer, como na PUC, né? E nós conversamos muito, trocamos muitas figurinhas, assim, sobre questões de migrante, de morar no interior. Eu já trabalhei muita obra do Charles Kiefer também, né? Mais as outras. Esse livro eu comprei e nunca li. Ele está aqui na minha biblioteca e nunca li. Então, agora eu, tendo aí visto a tua leitura, me instigou muito a ler essa obra. E realmente, dia de matar porco era um dia festivo. O próprio relato pessoal, era dia de meu avô visitar a família, meu pai já esperava o pai dele para poder ajudar, e havia toda uma atividade diferente naquele dia. E é algo, assim, realmente muito, muito diferente. Eu acho interessante que Charles Kiefer tenha tomado essa temática e trazido para um livro. E ter colocado, para mim, dialoga um pouquinho com o Valsa para Bruno Stein. Tem uma relação aí também. Bruno Stein é um oleiro, né, que também tem seus problemas aí, ele faz as cerâmicas dele. Então, Charles Kiefer é um autor que eu acho que a gente muitas vezes deixa ele um pouco de lado, ele deveria ser mais estudado. Foi muito legal ter visto esse teu trabalho. Eu tenho uma dúvida aí, Charles, Ricardo. Qual é a relação da capa? Como é que você interpreta a capa desse livro com o conteúdo? Porque tem a figura do eu, né? Você viu ali aquele... Não tem o porco. O porco é o homem? Sim, né? Pela tua análise tem a questão pessoal, também tem o... Então é uma pergunta que relacionada à capa mesmo, né? Assim, que sempre me inquietou essa capa também, né? Então, já que você agora se aprofundou um pouco nesse livro, eu te lanço essa questão. Não sei se você pensou sobre isso, mas aí, né? Isso é uma questão. E muito legal, gostei muito e estou feliz por você estar aqui. E fiquei mais feliz de saber que você está por um ano aqui, então vai ficar um tempinho aqui. E muito legal. Lucas, que bom, primeira vez que eu te ouço falar do projeto mais profundamente, assim, né, você pegou minha conta aí, agregou, mas, assim, muito bom ter essa tua pesquisa. Nossa, reforço o que eu disse hoje, a gente aprende muito e com a tua pesquisa, certamente, um autor todo que eu não trabalhei, né, mas que isso que é o legal de também orientar trabalhos. Vocês trazem tantos elementos novos e que fazem com que a gente tenha que pesquisar, correr atrás de leituras e tudo mais, que é maravilhoso. Então, só um comentário, né, eu vejo que vai ser um belo projeto, tá andando bem. A questão da morte, eu anotei aqui, é muito importante. E você falou da circularidade. Não sei, será que a circularidade, como na literatura de viagem? Acho que não. Não sei. Estou pensando aqui, não tenho uma resposta, mas é um fechamento. Mas na literatura de viagem, a volta, aquilo que o Henrique colocou ontem, né? Que é a volta, o fechamento, mas o ser está... Até que ponto esse ser que acaba morrendo, que é essa circularidade, isso se dá com a morte? Não sei até que ponto. Teria que ler mais, buscar mais questões sobre isso. É uma questão para refletir. Mas interessante que nas duas obras a questão da morte está aí também, né? Então é muito interessante. Então, as questões aí para trazer para a conversa. Muito bom, obrigado. Eu acho que eu começo. Fiquei satisfeito agora porque eu tentei ao máximo não contar o que realmente acontece no romance, né? Ou seja, o que ele nos diz ao final, né? Então, para quem não leu, né, eu espero que você tenha a chance de se impressionar também. E se horrorizar um pouco. Eu não tinha pensado na capa, eu fui olhar agora de novo, e eu não sei se esse sujeito está projetado sobre a pele do porco, efetivamente. Né? Não sei se porque pode ser um monte de fragmentos, pode ser estrada, mas pode ser a pele do porco, né? Pode ser porque a pele do porco. Ele fala do irmão que era um bom raspador, sabe? Todo aquele procedimento de jogar água quente, Sim. sabe, de ficar raspando, etc. Talvez tenha a ver assim com essa sombra do sujeito, né? E esse momento em que o porco vai ser romance.
digamos Aham. assim, né? Já que ele já Sim. está morto, já não tem a sua vida. E eu fiquei bem impressionado, assim, com essa noção de que não é a terra do leite e do mel, mas sim a terra do sangue e das fezes, assim. É. Esse lugar de voltar ao passado é perigoso, assim, sabe? E talvez meio inadequado para esse sujeito narrador. Assim. Uhum. Mas obrigado pelos comentários. Lucas, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa. Eu achei interessante a pergunta, porque. Muito obrigado pela fala, professor, claro. Mas eu achei interessante a pergunta porque é algo. Eu pensei em circularidade, na verdade, assim, por essas personagens terem esse ponto de paragem, excelente, né? Por pararem nesse retorno, mas voltarem para sua errância, entendeu? Mas aí se a gente olhar para o Miyakoto, por exemplo, há um simbolismo muito forte com o rio, que separa a cidade da ilha, e é algo que volta, que o próprio avô coloca, eu vou continuar no rio, você vai me deitar à beira do rio e eu vou continuar com ele. Ou ainda melhor, você vai continuar a minha história. Então, o próprio Marianinha é uma continuação. Né? Uhum. Então, minha conta a gente tem essa continuidade. Já no Gurná, talvez não é uma etapa final na vida dele, então termina um ciclo, esse ciclo, e já quando ele volta outra pessoa. Então, é uma diferença que tem nas duas obras já. Mas Uhum. isso eu também tenho que refletir um pouquinho mais, mas a princípio seria isso. Uhum. Legal. Tem questões aí para serem pensadas. Você está no início das reflexões. Muito bom. Legal. Ricardo? Eu só queria, Lucas, a impressão que eu tive enquanto estava falando sobre o romance do Miyakoto, muitas coisas eu estava vendo Canaã, do Ronaldo Corrêa de Brito, que tem esse retorno interior, sabe? E aí tem coisas que estão tentando ser reveladas e tal. Assim, tu ficou falando e disse, olha, sabe? Tá bem em paralelo, assim, sabe? Não é o teu projeto, entendeu? Mas talvez depois um artigo fazendo a comparação também, porque me pareceu assim que tem... E efetivamente, no final de Canaã, ele não consegue fazer o retorno para a capital. Né? Então a gente ele volta para o lugar da infância, e quando ele está querendo voltar para casa, que é no Recife, ele não consegue voltar. Né? Fica em aberto. Então, Pera, Canaã ou Galileia? Galileia. Eu li a sobra faz muito tempo, mas olha, é verdade, Estou com confundindo certeza. o Não, título. mas Galileia, Ronaldo Paz de Brito. Legal. Eu fui logo procurar, pensei, existe mais um Canaã, Não, que é Graça Aranha. Eu fui lá não, procurar, não. pensei, Desculpem. já ia te perguntar. Legal. Mas é uma sensação muito interessante. Eu realmente não tinha, né? Foi muito tempo que eu li essa obra, mas muito, muito obrigado, Ricardo. Realmente. Legal. Muito bom. Zama. Tem só que ligar o microfone, Zama. Liga o áudio. Desculpa. Não, é um comentário sobre a apresentação do Lucas. O início da citação, se você tiver aí, do Miyakoto, parece que o personagem diz que eu não fui suficientemente filho. Você tem aí fácil de localizar? Porque se for, me ecoou imediatamente aqui, isso é um conceito da psicanálise britânica, logo depois da morte do Freud, em 1939, se não me engano, é do Winnicott, eu não sei se é do Winnicott ou se é da Melanie Klein, que construíram, cunharam esse conceito, e depois acabou ficando na história da psicologia, que é o conceito de mãe suficientemente boa. Quando você leu a citação, eu não sei se eu sou suficientemente filho suficiente, me acendeu aqui a lamparina. Eu sei que no seu projeto de pesquisa não está incluído isso, mas eu não sei também qual é a relevância, porque eu não conheço a obra do Miyakoto, mas se for uma ideia que se repete, ou um pensamento que se repete na obra, ou um pensamento que vem no personagem outras vezes, talvez sejam possíveis conexões de leituras, porque para a psicanálise britânica e para a psicologia de modo geral, esse é um conceito
usado com muita frequência, mãe suficientemente boa, né? Foi um meio termo que os teóricos acharam para não incorrer num caráter normativo de dizer o que uma mãe é, mas ao mesmo tempo ter que dar conta das questões concretas do que é uma mãe, né? O que uma mãe precisa ser para que ela seja mãe. E que ecoa com o comentário do outro romance, que você disse que o avô falou para o neto que ele tinha que ensinar para o pai a ser. Como é que é? Ensinar para o seu pai a A ser ser meu pai. pai. É, Aí eu até segurei aqui na cadeira, falei, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? Porque é justamente o contrário, né? O pai é que é a alteridade frente à qual o filho vai construir a sua identidade, né? Se o filho tiver que ensinar para o pai a ser pai, você já está pressupondo aí um filho com uma identidade que vai dizer para o outro quem ele é. É uma subversão total, pelo menos daquilo que é a literatura clássica da psicologia. Tá? Mas era só esse comentário sobre possíveis conexões a partir dessa frase do Miyakoto. uhum. Não, é muito relevante. É interessante essa parte. Ele fala isso de insuficientemente só uma vez. Eu já peguei a citação aqui para não falar errado. Mas ele fala, abre aspas, e isso me torturava. Ele falando da mãe dele, né? Isso me torturava, me parecia que eu era insuficiente filho, que não havia bastado como realização materna. Mas ele fala isso porque a mãe dele, que de fato não pariu ele, palavra um pouco crua, mas enfim. Ele fala isso pois a mãe deles tinha essa tristeza, carregava essa tristeza porque ela passou por muitos abortos, inclusive chegou a dar luz ao menino, um bebê que nasceu morto, né? Então, ele sentia essa tristeza da mãe e ele não se sentia suficiente, poxa, eu tô aqui, por que ela tá tão triste com esses não nascimentos, né? Então tem essa relação. E é nessa obra mesmo do Miyakoto que o avô comenta, você tem que ensinar seu pai a ser pai. Eu já acho a citação, eu coloco aqui no chat. Mas é bem interessante a relação do Marianinho com os pais dele. Isso é Sim, fato. sim. Eu sei que você está às voltas com o ET, né? Não é o seu referencial teórico, mas eu fico daqui assombrado com a força de tudo, né? De todos esses dizeres, porque tudo isso ecoa, né, a tradição já de quase 100 anos da psicanálise discutindo o processo de constituição do sujeito. Tá? Boa sorte aí nos estudos. Fica. Será que alguém teria mais alguma pergunta, alguma consideração? Todos felizes, muito bom. Satisfeitos? Bem, estamos bem dentro do nosso tempo, né? Pontualmente. De repente a gente agora faz o fechamento, né, Fernanda? E, né, porque foram 3 turnos, né? Começamos ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, e tivemos aí então as apresentações, muito interessantes, muito boas, né? Muito instigantes, muito dialogando, mas também cada uma com a sua particularidade, né? Então é muito bom. Estou bem feliz. Tanto é como eu disse, reforço, aprendemos um monte, eu aprendi um monte aí. E, claro, para os que trabalham diretamente comigo, né, foi muito bom reforçar, sublinhar, destacar. Imagino que para a Cíntia deve ter sido muito bom, porque menos que um mês a Cíntia vai estar do outro lado do rio, vai dar o pulo pela pinguela lá de Arroio da Seca e vai virar doutora. Então, muito bom, fico muito feliz, né? Somos arquipélago, sim. Então, a Cíntia tem a defesa muito próxima e é legal, porque é um bom exercício, né? E, né, então, falar sobre o texto. Então, questões técnicas, não sei, Fernanda, vamos falando juntos. Nós temos a possibilidade, né, de publicar, né, os nossos textos estão nos anais da Abralic, não sei como é que vai ser, não sei se vai ser como nós fizemos na gestão anterior, se vai ser em formato de livros, em eixos, tudo mais, não sei como é que vai ser, se vai ser em online, como anais, enfim, mas
nós temos um tempo para isso. De repente, dentro do próprio grupo de pesquisa, a gente poderia pensar alguma coisa já para ter esse texto para a nossa publicação do grupo de pesquisa, né? E aí, quem não é do grupo de pesquisa, né? O Ricardo está no grupo de pesquisa, até fui lá conferir quando ele começou a falar. O Ricardo está no grupo de pesquisa, porque dialoga bastante. Mas, tipo, a Lilian não está, mas a gente vai se comunicando. Nós temos esse grupo agora, a Michele, né? Também não está. Thaís também não está, mas nós podemos pensar numa coisa fora da Abralic também, né? Com esses textos, né? Enfim. Sabendo que alguns colegas daqui falaram sobre assuntos que já foram publicação, então, enfim. Nós temos que conversar um pouquinho mais sobre isso com o tempo, né? Isso é uma questão, né? A questão da publicação. Nada impede também de publicar nos anais da Abralic, que é até final de agosto, se não me engano o prazo, e depois publicar também no livro do grupo de pesquisa. Isso é uma coisa. A Fernanda e eu estamos organizando, temos um ST aberto na Abrapt, de tradução. Quem trabalha com tradução, está acontecendo em novembro, presencial, em Porto Alegre, nós vamos ter a Abrapt. Tá? Isso, Fernanda colocou ali, publicação Abralic, enviar texto até 25/7, entre 25/7 e 30/8. Isso. Estou buscando aqui o Entrade. Tem o link da... Enfim, nós vamos ter o congresso da Associação Brasileira de Tradução em Porto Alegre esse ano, em novembro, e Fernanda e eu temos um ST aberto. Então, quem é da tradução, dialoga com a teoria da tradução e queira... alguém já colocou. Valeu, Fernanda, rapidona. Tá aí o link, né? Então, tá aberto o período de inscrições. Então, uma oportunidade para quem está em Porto Alegre ou para quem está a fim de vir para Porto Alegre e trabalha com tradução. E tenho mais uma questão que é, certamente, Fernanda e eu vamos manter a proposta de ano que vem no congresso não intermediário como é esse, mas o congresso em Salvador, certamente a gente vai propor um ST e que certamente vai ser presencial. Então, possivelmente a gente tem a chance de se encontrar presencialmente em Salvador, na Bahia, no ano que vem. Tomara que sim, seria muito bom. Então, ficamos aí já combinados em relação a isso, tá? Para quem dialogou, conseguiu perceber o grupo como algo que permite esse diálogo, né? Então, não sei, da minha parte é isso. Fiquem abertos para comentários, quem quiser uma ideia, tiver alguma questão. Tá, a Lilian saiu. Eu só agradecer vocês mesmo pela organização aqui da mesa, foi maravilhosa, assim, a sequência das falas também, eu achei que casou muito, assim. Que bom. Então, só agradecer vocês, os colegas, pelas apresentações também, foi muito bom. Que bom, Fernanda e eu ficamos 2 dias pensando a sequência, sabia? Foi assim, foi... Obrigado, Thaís. Não, foi brincadeira, não, foi bastante tranquilo fazer essa sequência aí. Tentamos, de alguma forma, trazer, né, diálogos, né? Então, aproximar as propostas de vocês. E muito bom ter você aí junto também. Thaís já é participante do grupo, assim, bem ativa, né? Desde um longo tempo. Thaís também, né? Doutorado quase, né? Andando bem, né? Estamos quase chegando no meio agora. Muito bom. Legal, obrigado. Michele está
dizendo obrigado aí. Bom, aproveito o ensejo também para agradecer a organização pelo aceite, né, para minha apresentação. Foi um prazer participar, aprendi muito também. Agradecer o Zama pela pergunta, o Henrique pelo apoio aí para a projeção, o apoio tecnológico, e foi muito, muito interessante participar, adorei as exposições. É sempre muito bom aprender. Legal. Saudações às terras do norte, Cléo. Verdade. Saudação com um calorzinho, que aqui está um calor insuportável. Poxa vida. Eu vejo a Fernanda aí também com ventilador, né? Tudo, nós O aqui. ventilador aqui é extremamente necessário. Muito bom. Não, eu gosto do esparso que nós somos, né? Nós estamos espalhados aí pelo Brasil. Isso é muito bom. O Vitor está aí no Rio, o Thaís está aí. Onde é que você está mesmo? Em Assis? Não. Em Araraquara. Em Araraquara. Né? O Zama está aí em Curitiba. Encasacado, porque tem sol, mas está frio. Pois é. A Cíntia está colocando aí ontem 28 graus a essa hora, hoje está 12. Nossa. Pois é, eu fiquei reparando nisso, porque ontem o pessoal de Porto Alegre estava com roupa de calor, e daí eu já vi hoje o pessoal de roupa de frio, eu falei, ué. E amanhã de manhã veio o Minuano chegou. Minuano chegou. E chegou assim, ó. Assim, em 10 minutos a temperatura caiu, eu acho, assim, 7, 8 graus ontem à noite. Sim. Testando a resistência do pessoal, né? Por isso o Ricardo veio para o sul, para passar um tempo aí, sentir a resistência. Rememorar. Isso. Que legal. Muito bem. Bem. Eu queria agradecer também. Por favor. Todo o apoio que a gente recebeu também, né, da organização da Bralic, dos monitores, o Gabriel que esteve ontem, hoje está com a gente, a Aline que esteve hoje de manhã com a gente, o interesse das pessoas que se juntaram ao simpósio e que não estão no Cosmos Litera, que é o grupo de pesquisa que a gente organiza e que, né, já acontece, né, com certa regularidade. E agradecer também a oportunidade, né, de escutar vocês falarem sobre suas pesquisas, com as quais a gente sempre aprende muito, né? Eu disse hoje para uma amiga, assim, que eu adoro a Bralic, todo ano eu participo, porque é incrível, assim, como eu termino a Bralic enriquecida, assim, cheia de ideias e conhecendo coisas novas. Eu acho que é sempre para mim, em particular, sempre foi uma oportunidade incrível, assim, de conhecer pessoas, pesquisas, autores que eu não imaginava, né? Vocês comentaram, né? Nossa, eu conheci autores que eu nunca imaginei, pensei em coisas que eu nunca tinha pensado. Então, é muito maravilhoso, né? Quando a gente encontra essas oportunidades. Espero que a gente possa se encontrar mais. E foi muito bom. Foram encontros bem produtivos. Faço coro aos demais, Fernanda e Gerson, pela organização. Até quando, lá em maio, o Gerson enviou, final de abril, início de maio, né? Estamos com um simpósio aberto, seria bom que pudéssemos participar. E eu falei, tá, e agora, José, né? O que eu tenho de novo para apresentar da minha pesquisa? Aí não durou muito a pergunta, falei, tá, eu estou às voltas com o grupo, vou aproveitar o simpósio para poder estudar o Otmar Eth e olhar para o meu material, dos meus dados, né, com um novo olhar teórico. E foi muito legal, porque a teoria do Eth, ela vai abrindo e depois fecha, então é um tipo de escrita que para mim é muito prazerosa lê-la, né? Não vai só abrindo, depois tudo aquilo se articula. E para surpresa minha, quando eu fui voltar às minhas já rabiscadíssimas cartas do culto com o Guimarães Rosa, eu só enxergava Eth ali, falei, meu Deus do céu, agora eu vou recuar para falar do tempo da prisão do Otmar no Brasil, do Otmar Claso no Brasil,
porque ele era um estrangeiro que estava, entre aspas, exilado, e foi na literatura que ele encontrou a saída. E falei, meu Deus do céu, olha no que dá um simpósio na Abralic, que aparentemente, de início, eu falei, tá, eu não tenho nada de novo. Aí depois eu falei, não, o novo, então, vai ser o Otmar. Só que a leitura do texto do Otmar jogou luz sobre aspectos que até então, para mim, nem eram dados, como esse dado biográfico da estadia do Maia Claso no Brasil, né, 5 anos deles no xadrez com S. Então, obrigado pela proposição, e foi, assim, da minha parte, super rico. Bom, legal. Ele ficou na Ilha das Cobras, né? Ele escreve depois, ele tem É. um livro, esqueci agora o título, Não. mas ele escreve um livro falando disso, Uhum. e um dos amigos dele na prisão é o Gerardo Melo Mourão, que foi o primeiro romance, o segundo romance, na verdade, que ele traduz, é o do Valete de Espadas. O primeiro foi Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e depois é o Valete de Espada, do Gerardo Melo Mourão, que foi amigo dele na prisão depois. Continuaram amigos pela vida fora. Uhum. Muito bom. Luciane está indo, então, tchau, tchau, Luciane, até mais. É isso, são 4 horas, estamos bem dentro do nosso prazo, dentro do nosso tempo. Bem, então, desejo tudo de bom, nos vemos em breve, alguns no grupo de pesquisa, Lucas eu vejo amanhã, né, pessoalmente. Os outros, né, a gente vai se vendo aí pelos caminhos, pelas nossas andanças por aí, certo? E boa Abralic, né? Tem bastante coisa acontecendo Isso, essa semana. Né? daqui a pouco já começa uma mesa, é verdade. Beleza. Aproveitem. Tá bom, Então, camaradas. Pessoal, super Obrigado. abraço. Tchau. Abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Um abraço, Obrigada, gente. tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Grande. Tchau. Tchau.